Lorival Santana já na tela conosco. Lorival, a participação dos líderes europeus diz respeito ao temor que Vladimir Putin, né, o presidente russo, não pare na Ucrânia e eventualmente possa manter este clima de ameaça aos países da Europa. A gente viu toda esta ênfase que Emmanuel Macron dá não só na discussão dos territórios ucranianos, mas principalmente na segurança da Europa, em especial ali dos países mais ao ocidente, Lorival. Exato, e o Steve Witkoff, que é o enviado de Trump à Rússia e que estava disse hoje na televisão, aliás, disse à CNN que foi discutida e que a Rússia, pela primeira vez, teria aceitado que houvesse garantias de segurança para a Ucrânia ao estilo do artigo 5 da OTAN. Não seria formalmente um compromisso da OTAN de defesa da Ucrânia em caso de violação do acordo de paz por parte da Rússia, mas os países europeus e os Estados Unidos garantiriam essa segurança da Ucrânia. Acontece que o Yuri Ushakov, que é um conselheiro do Putin e estava na cúpula também, afirmou que esse assunto não foi tocado nas quase 3 horas de reunião no Alasca. Então fica aí mais uma vez toda essa fluidez na informação, essa opacidade, né? O Trump que entrou na cúpula dizendo que haveria severas consequências se o Putin não aceitasse um cessar-fogo e saiu da cúpula dizendo que não era necessário um cessar-fogo. Então, os europeus e ucranianos se sentem num terreno muito incerto, né? Um terreno muito inseguro e essa sensação continuará mesmo depois dessa cúpula, porque o Trump tem o hábito de mudar muito de posição, mesmo depois de fazer compromisso, como ele havia feito com os europeus. E o Putin é outra pessoa extremamente opaca, né? Indecifrável mesmo. Então, há uma enorme insegurança dos europeus em relação a essa situação, e eles dizem, se colocam como à disposição para enviar tropas para o terreno, para a Ucrânia, para monitorar esse cessar-fogo que seria depois do acordo de paz, né? Uma inversão do processo e a Ucrânia continua sendo atacada pela Rússia, que sente que está numa posição de força. O cessar-fogo seria muito importante para congelar a linha do conflito e garantir que a Ucrânia manteria os territórios que ela hoje ocupa, né? Que a Rússia não conseguiu ocupar. E a Rússia agora reivindicando todo o Donbás, quando ela não ocupa 30% do Donbás, e ali estão incluídas cidades como Sloviansk e Kramatorsk, que são cidades fortaleza que contêm um avanço russo para o interior da Ucrânia. E a Ucrânia quer, a Rússia quer essas cidades e essa região toda sem tê-las conquistado militarmente. Então, é isso que Trump está tentando impor à Ucrânia, em troca de uma garantia de segurança que a Rússia disse que não existe. Pois é, e aí, Lorival, você usou mais de uma vez o termo da opacidade, desta falta de clareza do que de fato foi tratado entre Donald Trump e Vladimir Putin na cúpula do Alasca na sexta-feira. E aí te pergunto, qual é o quanto que não só Emmanuel Macron, né, todos os líderes europeus que devem participar desta reunião de amanhã, o que eles têm ali para eventualmente, caso Donald Trump tenha se comprometido com tenha feito qualquer tipo de promessa a Vladimir Putin, qual é o poder que esses líderes europeus têm de desfazer o que Trump eventualmente tenha se comprometido com o líder russo na sexta-feira? É uma situação muito desigual em dois sentidos. Primeiro, no sentido político, porque o Putin teve a oportunidade de entrar na limusine presidencial, conversar a sós com Trump e depois ficar quase 3 horas conversando com ele e os dois principais assessores da área internacional de cada lado. Enquanto que o Zelensky e os outros governantes e líderes europeus estarão ali num arranjo com outras pessoas, num arranjo quase uma assembleia ali, primeiro haverá uma conversa entre Zelensky e Trump por cerca de 1 hora e depois, digamos, cerca de meia hora com todos os outros. Mas primeiro é desigual nesse sentido, né, da exclusividade do encontro entre Trump e Putin. E em segundo lugar, em termos militares.
A Europa tem muita força militar, mas os Estados Unidos têm a inteligência militar que é vital para a Ucrânia. Depois daquela humilhação que o Zelensky sofreu no Salão Oval em fevereiro, o Trump retirou a inteligência militar da Ucrânia por alguns dias e deu para sentir o quanto ela era importante. A Ucrânia ficou praticamente às cegas lutando contra a Rússia. A Europa não tem como substituir essas informações do terreno, no combate, do teatro de operações que só os Estados Unidos têm. E, em segundo lugar, as próprias armas que os Estados Unidos fornecem. Já houve um acordo de que os europeus podem comprar, por exemplo, os mísseis antimísseis Patriot dos Estados Unidos e fornecer à Ucrânia. Mas, de novo, tudo pode mudar agora, né? O Trump já voltou atrás em impor sanções contra a Rússia por Putin não ter aceitado o cessar-fogo e pode perfeitamente voltar atrás no resto, que é permitir a compra das armas americanas pelos europeus e até mesmo, o que seria absolutamente fatal, o fornecimento de inteligência militar para a Ucrânia.